Aleluia! Se eu fosse você antes de sentar, eu diria para o maior número de pessoas, falou, ele está querendo levar você além, ele está querendo fazer uma obra tremenda na sua vida, nesse lugar, nessa noite, viu? Ele está mesmo, confia nele, abre teu coração aí, se confia, e ele vai fazer. Amém, povo de Deus? Glória a Jesus. Se você falou, você pode sentar, se você não falou, você vai ficar de castigo, não é? Você vai ficar de castigo. Aleluia. Pega o santo livro aí, querido, você vai abrir comigo no livro do profeta Joel. Eu comecei domingo passado e eu estava para mim assim, encerrei já esse episódio, né, da série, da nova série de mensagens, o upgrade da fé, mas de verdade, essa semana assim, Deus me pegou, Deus falou muito, muito forte no meu coração e eu entendi que nós devemos continuar meditando, né? Eu citei domingo passado aqui o texto do livro do profeta Joel no capítulo 2, que eu tenho certeza, não tenho a mínima dúvida que você leu durante a semana, que você meditou, porque eu falei aqui, leia lá, leia o que diz o texto, né? Mergulhe aí, e eu tenho certeza, eu estou tranquilo, mas eu apenas vou trazer, através desse texto, só para lembrar o que você já sabe, você já conhece o texto, não é? Eu estou fazendo isso como uma forma de dar uma apertada em você. Irmão, nós precisamos meditar nas Sagradas Letras, amém, povo de Deus? Nós precisamos mergulhar no livro. Se você quer mesmo, de fato e de verdade ir além, nós precisamos meditar, como diz as Escrituras, e nós já vamos fazer as declarações poderosas, irmão, de dia e de noite. Não dá para alguém que quer viver o extraordinário, né? Alguém que quer provar os milagres, as maravilhas de Deus, a intervenção do céu, quer ver Deus na terra mesmo, Deus agindo na sua vida, e você não se dedicar, não fazer o ordinário. Sabe, irmão, esse ano é o ano do ordinário. Irmão, é ler a Bíblia, é meditar nas Escrituras, é meditar na palavra, é ter um tempo de oração, é se consagrar a Deus em jejum. Tem pessoas aqui que talvez nunca jejuaram. Irmão, você já tem 3 anos de fé, 5 anos de fé, 10 anos de fé, e aí você conversa com o camarada, ele nunca teve uma consagração em jejum a Deus, e ele acha que está normal. Ele acha. Aí domingo passado, a gente começou, através dessa nova série, nós falamos aqui que sem jejum e oração, irmão, você vai padecer. Não é? Os discípulos, envergonhadíssimos, por quê? Porque não conseguiram expulsar o demônio do menino, porque eles ficaram lá gritando até ficar rouco, né? Eu estou parafraseando o texto, isso aí é um acréscimo do Claudinei, acréscimo no sentido assim, uma liberdade poética, não é? Mas irmão, tentaram, não expulsaram, né? Uma vergonha, ficaram de cara no chão, e aí Jesus desce do monte e encontra aquele cenário, encontra aquele pai desesperado, que vem correndo, gritando, Senhor, se tu podes liberta o meu filho. Ele olha e fala assim, espera aí, o que está acontecendo? Se eu posso, vamos lá, vamos sintonizar, eu posso, tudo é possível? Tudo é possível? Aquele que crê. Jesus fala, cadê? Traz o menino aqui. E aí Jesus expulsa o demônio do menino, liberta o menino, e os discípulos depois, lá no particular, eles vão para Jesus e falam, Jesus, o que aconteceu? Por que a gente não conseguiu libertar o menino? Discípulo, irmão. Estamos falando ali do colegiado apostólico, lógico que estavam os 9 ali, não estavam os 12, não estava Pedro, não estava Tiago, não estava João, mas os outros 9 passaram carão, passaram vergonha, não expulsaram, e aí foram no particular, né? Por quê? Porque a gente gosta de manter a pose diante das pessoas, a gente gosta de que diante das pessoas, né, a gente mantenha aquela a palavra, como que fala? Deu branco, foi embora, mas a gente quer manter, sabe? As pompas diante dos outros, a gente quer, né, que as pessoas olhem para nós, e muitas vezes a gente não é verdadeiro, não é sincero, eu não estou tendo vida com Deus, eu não estou jejuando, eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou, me ajuda, você me ajuda, o que você faz, por que você tem esse poder, essa autoridade espiritual, e eu estou tão raso assim? Meu filho, né, eles ali envergonhados, lá no particular chegaram, Jesus, o que aconteceu? Explica por que a gente não teve autoridade, por que a gente não conseguiu libertar o menino. E Jesus falou, porque vocês têm uma fé ainda muito pequena, vocês ainda não entenderam bem como que funciona a coisa, não é? Vocês não entenderam. E porque assim, tudo é possível aquele que crê, mas
Tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Em outras palavras, vocês não jejuam. Deixa eu falar com você aqui, Central. Se você quer entrar num lugar de autoridade espiritual, se você quer entrar num lugar onde você exerce poder e autoridade, você precisa se consagrar a Deus através do jejum e da oração. Mas jejum e oração não é só para isso, e eu já vou comentar, nós vamos mergulhar aqui no texto, a partir do livro do profeta Joel, capítulo 2, e depois nós vamos adiante. Amém? Mas antes eu quero fazer declarações poderosas com você, eu quero declarar aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos entendido, segundo a palavra de Deus, que diz para nós o quê? Diga comigo, a minha fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser bem sucedido. Diga, e sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa noite, no nome de Jesus. Agora tem que ser com voz grande, diga, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, e eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém? Você está aí com o santo livro, livro do profeta Joel, capítulo 2. Eu vou ler com vocês a partir do verso de número 12. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Agora, porém, declara o Senhor. Isso aqui é uma declaração dos céus. Isso aqui é oficial, isso aqui, irmão. Isso aqui é oficial, tá bom? É uma declaração, tá? E ele vai dizer, ele diz assim, voltem-se para mim, voltem-se para mim, de todo o coração. Deus está nos chamando, Central. Eu vou repetir aqui, eu não sei se todos ouviram bem, se está chegando bem aí para você. Deus está nos chamando. Deus está fazendo uma santa convocação. Ele está dizendo, volte-se para mim. Ele está dizendo, volte-se para mim. E não é de qualquer jeito. Tem que ser de todo o coração. Você pode me ajudar a pregar e falar para alguém assim, ó, vamos nos voltar para Deus de todo o coração? Aí, ó. Volte-se para mim e de todo o coração. Tem que ser de todo o coração. Não pode ser de outro jeito, não pode ser de outra forma, tem que ser de outro coração. O negócio é resistente, hein? Nem rabiscou. Voltem-se para mim de todo o coração. Aí a questão é como? Fala comigo, como? Pergunta, pastor, como? Como que nós vamos fazer isso? Como que eu e você, como que nós vamos nos voltar para Deus de todo o nosso coração? Irmão, o texto sagrado vai dizer assim, com jejum, lamento e pranto. Com jejum, lamento e pranto. Ah, pastor, sabe, eu não concordo. Eu acho que tem outro jeito. Você tem o direito de achar o que você quiser. Mas isso não quer dizer que você está correto. Viu? Não quer dizer que você está certo. Entre a sua opinião e aquilo que as Escrituras dizem, eu fico com as Escrituras, eu fico com a santa palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que eu e você, para nos voltarmos a Deus de todo o coração, isso tem que ser através de jejum, lamento, tem que ser através de pranto, quebrantamento. A gente precisa se colocar diante de Deus e nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. As Escrituras dizem, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Sabe, irmão, não existe exaltação, não existe vitória, sem antes haver quebrantamento, sem antes haver sacrifício. Tem que ter. O problema dessa geração, o problema nesse tempo, não é? É que as pessoas, elas dizem que querem. Elas dizem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser bem sucedido, eu quero, mas elas não estão dispostas a pagar o preço. Elas não estão dispostas a fazer o mínimo necessário para alcançar aquilo que elas tanto dizem que querem. Será que querem mesmo? Será? Já eu vou conversar com você
sobre isso, não é? Já já eu vou. Continua comigo no texto. Ele diz: rasgue o coração e não as vestes de vocês. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Sabe por quê? Se apega aí, meu irmão. Pois Ele é misericordioso e compassivo. O teu Deus é misericordioso e compassivo? Aleluia! Central, o teu Deus é misericordioso e compassivo? Amém! A sua misericórdia não tem fim, ela dura para sempre. E ela é o motivo, a causa, a razão de nós não sermos consumidos. E elas se renovam todo amanhecer, todo dia, todo novo dia. Aleluia! As misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. Grande é a bondade, grande é a fidelidade do Senhor. O nosso Deus é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez, escuta aqui, talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar ainda deixe uma bênção. Olha lá, talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês vão poder fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Agora, presta muita atenção nessas palavras aqui, porque isso aqui é muito solene. Isso aqui é solene. Sabe, irmãos, alguma das características, assim, que eu acho que, melhor dizendo, né, essa palavra acho, eu não gosto muito dela. Eu acredito que a gente parece que, numa busca de uma espiritualidade não estereotipada, né, aquela coisa formalista, né, tem gente, por exemplo, a orar, Senhor, grandioso, inoxidável, glória. Não, a gente foge disso, amém? A gente busca uma espiritualidade equilibrada, né? Você chega diante de Deus, você chama Deus de Pai, Deus é Pai, né? Jesus ensinou os discípulos a orar e diz, quando vocês orar, vocês vão dizer o quê? Pai nosso, Pai nosso, e é nosso ainda, né? Só para apertar a gente, não é só seu pai não, tem um irmão do teu lado aí, tem um irmão, ele é teu pai, mas ele é pai dessa pessoa que está aí do teu lado, é Pai nosso, então é uma relação de intimidade, amém? Mas sabe, irmão, me parece, sendo muito franco, muito sincero, que nesse caminho por se distanciar, né, dessa religiosidade, penso eu, sabe, dessa coisa assim que para mim não serve, eu não sei você, mas para mim não serve, não é? Mas a gente, de repente, começou a se distanciar tanto, que a gente vai perdendo alguns, me permitam, alguns pudores, a gente vai perdendo a solenidade, a gente vai perdendo o respeito, a gente começa a tratar como algo qualquer, como qualquer coisa, algo comum, e não é. Deus é santo. A presença de Deus é santa central. Ele é santo. Ele é santo. Ele é um fogo consumidor. Então me parece, às vezes, que a gente começa, sabe, de qualquer jeito, está aqui na adoração e o cara está aí mascando chiclete e está conversando com a pessoa do lado. Então, eu não vi, tanto que eu fico de costas já para isso, né? Mas é um exemplo que eu estou usando. A pessoa, é normal. Não, irmão. Tira a sandália do teu pé. O lugar que você está é terra santa. Esse lugar. Mas por que é santo? Porque esse prédio aqui é santo, porque qualquer construção de igreja, que chama de igreja, porque isso não é igreja, é santo. Não. É porque o Deus santo está na casa. Eu vou repetir porque parece que você não ouviu e não está entendendo. O Deus que é santo está na casa, a presença dele é santa, e nós precisamos tratar a presença de Deus com reverência. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos começar a ter o entendimento de alguns protocolos, não é? Alguns protocolos, eu falei esses dias atrás aqui, existe uma liturgia, é a liturgia, né? Não é com essa coisa religiosa, não, mas é reconhecer que o Deus Santo está na casa, o Deus Santo está na casa,
Lembra lá Moisés? Ele viu aquilo que o atraiu, aquilo que o impeliu a ir até lá. Ele viu uma sarça que ardia, mas não consumia. Sarça ardendo é o que mais tem no deserto, mas aquela era diferente. Aquela sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E aí, Moisés, ele disse, eu vou lá perto ver esse negócio, eu quero ver de perto. Quantos querem ver de perto aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus está fazendo e vai fazer? Amém? Então a gente vai caminhando em direção, mas quando ele chega, o Senhor diz, ô, pera aí, rapaz. Não pode ser de qualquer jeito. Fala comigo, não pode ser de qualquer jeito. Você pode me ajudar a pregar pelo amor de Jesus? Fala para alguém perto de você, fala, irmão, não pode ser de qualquer jeito, não. Para com isso. Não trate a presença de Deus de qualquer maneira. Tenha modos, pelo amor de Deus. Tenha modos. A presença de Deus é santa. Ele é justo. Ele é digno. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor. Então, Deus fala assim, primeira coisa, esse pé craquento aí, essas sandálias sujas, tira elas antes de entrar na minha presença. Tira as sandálias dos teus pés antes de você entrar nesse lugar. O que isso quer dizer, irmão? O que você acha que quer dizer? Tira as sandálias dos teus pés para você chegar aqui. Porque a gente anda por tanto lugar, a gente faz tanta coisa, e aí de repente a gente vem para a presença de Deus, e a gente tá indo, achando que é tudo normal, é tudo igual. Não é igual. Então antes, você tem que tirar a sandália do teu pé. Você tem que ir para a presença de Deus, você tem que dizer, ô Deus, olha daqui, ó, esse coração aqui, vê se há em mim algum caminho mau, se tem alguma coisa aqui que desagrada ao Senhor, se tem alguma coisa aqui que eu tenho feito, não é? Eu estava falando com o pessoal do louvor lá no fundo, sabe, irmão, o problema não são aqueles pecadão, não, sabe aqueles feios, aqueles assim, que tem aquela coisa horrível, esses a gente reconhece de longe. O problema da nossa vida, irmão, são as pequenas coisinhas, são aquelas coisinhas, sabe, que a gente vai se acostumando, a gente chama até, né, quando a gente está ensinando, a gente chama de pecadinho de estimação, é normal, a gente começa a tratar, sabe, a gente faz até um cafunézinho nele, a gente trata normal, né? Por quê? Porque não é bem assim. Sabe? Né? O que tem a ver? Um pouquinho não mata ninguém. Sabe essas coisas que a gente vai negociando. E aí, irmão, a gente deixa de reconhecer a solenidade. A gente deixa de reconhecer a santidade desse Deus. E esse Deus é santo. Ele é santo. E a presença dele é santa. Você e eu, nós estamos na presença de um Deus santo. Então, não trate a presença de Deus, não esteja diante da presença dele de qualquer maneira. Então, nós precisamos entender a solenidade. Olha lá, ó, ele vai dizer assim, toquem a trombeta em Sião. Trombeta é aquele instrumento, né, bíblico, que eu seguro aí, que de repente você ouve, você fala, o que é esse negócio aí? Parece que tem uma buzina, né, tá tocando aí, né, que barulho é esse? O que é aí? De repente você vê na minha mão, é um chifre de antílope, né, alguém até, não fala mais isso, mas, é um berrante. Não é berrante, irmão, não tem nada a ver com berrante. Berrante é abominável até, por quê? Porque o povo fez aquele bezerro de ouro lá, né, aquele inferno, daquele demônio, daquele bezerro de ouro lá, e aquilo ficou abominável ao Senhor, né, aquele falso Deus, e chamaram de Deus. Eis aí o teu Deus que te tirou do Egito, ó Israel. Irmão, Deus fica assim mordido com aquele negócio. Deus faz aquele povo ali, eles se angustiarem por causa daquele pecado. Então, chofar não tem nada a ver com berrante. Tem nada a ver com berrante. Berrante para tocar boi. Chofar é um instrumento bíblico para chamar o povo de Deus. Para o povo de Deus vir para a presença dele, para congregar. Isso na velha aliança, hoje, lógico, é simbólico, mas naquele tempo era literal. Levantava lá o sacerdote e fazia um toque de trombeta. Pam, 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 pam. Aí o povo falava assim, opa, é hora da gente se reunir, é hora da gente ir até a tenda da congregação, porque Deus vai falar conosco, Deus vai vir. De repente era um toque, pam, opa, pega a espada, nós vamos para a guerra. Então a trombeta de Deus, o chofar, que é o que Paulo diz, que naquele dia, ao tocar do chofar, ele vai vir dos céus. Jesus vai voltar dos céus. Aleluia. Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir. É o chofar.
É o shofar é esse instrumento bíblico. E aqui está dizendo, toquem a trombeta em Sião. Sião era onde o povo de Deus estava, o povo da aliança, o povo escolhido. Sou eu, é você nos dias atuais. Somos nós. Toque a trombeta em Sião. E faça um decreto. Escuta aqui, irmão. Decreto. Faça um decreto. Do quê? De um santo jejum ou de um jejum santo. Não é qualquer jejum, amém, Central? Não é qualquer jejum, Central. É um jejum? É um jejum santo, irmão. Não é passar fome, não é dieta, que é bom, tem que fazer, não é nada disso. É um jejum santo. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de mergulho na presença de Deus, é um tempo de humilhação. É um tempo, como diz o texto, rasga o teu coração, não a tua roupa. Não as tuas vestes. Decrete um jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Convoquem uma assembleia sagrada. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é um momento onde a igreja se reúne, onde nós estamos aqui no momento de uma assembleia sagrada. Reúnam o povo. Consagrem a assembleia. Isso aqui é consagrado a Deus, irmão. Isso aqui não é porque você não tinha nada mais do que fazer. Isso aqui não é, irmão, porque, eu vou lá, vamos ver, né? Não, porque domingo eu tenho que congregar, eu tenho que ir no templo, eu tenho que me reunir. Não, irmão, nós estamos aqui porque o Deus Santo nos chama à sua presença. O Deus maravilhoso, Ele diz, faça uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Consagre. Isso aqui é consagrado ao Senhor. Ajuntem os anciãos. Os anciãos, eles eram os líderes do povo, não é? A gente entende, toda vez que fala ancião, a gente entende pessoas mais velhas, e de fato muitos eram, mas fala das pessoas que tinham esse lugar de proeminência, fala daqueles que lideravam, aqueles que iam à frente do povo, aqueles que instruíam o povo, aconselhavam o povo. Então ajuntem os anciãos, mas agora, pasme, porque eu dizer assim, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Irmão, isso aqui para mim, de verdade, beira, me permitam, e Deus sabe, com todo o respeito, mas beira a sandice para mim. Porque, irmão, ainda bem que está na Bíblia, é Deus que está falando através do profeta, e que Ele está dizendo assim, até os bebezinhos recém-nascidos vão jejuar. Até os que mamam. Vai chegar a hora, deu a hora de mamar, não dê mamar. Não vai se alimentar. Até os bebês. Você leu aí o texto comigo? Eu sei que choca, porque me choca também, por isso que eu falei, para mim, parece uma sandice, parece uma loucura. Mas o eterno Deus, Ele tem os seus motivos e as suas razões. Sabe, irmão, o que me vem, o que fica claro para mim, escuta aqui, meu filho, escuta. Sabe por quê? Porque existem situações extremas, existem contextos que são tão caóticos, que, irmão, eles requerem atitudes extremas. Eles requerem de nós um certo radicalismo. O que está faltando, talvez, para muitos de nós, ou para todos nós, para a igreja, é radicalismo. Sabe, irmão, é se posicionar de verdade, é não negociar as coisas de Deus, como a gente tem feito muitas vezes. Negociando. Troca, irmão. Troca o sagrado pelo profano. Essa semana mesmo, mandei para muita gente, né? Até falei para ali o filho, eu falei assim, eu não uso a rede social lá, o Instagram, sabe o que eu faço? Às vezes eu entro lá porque alguma coisa falou comigo, e aí eu disparo para um grupo de pessoas, para quem aparece lá, que está ali na lista, ali, eu vou e eu mando uma frasezinha. Eu não sei se vocês viram aquele vídeo daquele senhor judiação, né? Um homem muito, muito, muito simples, muito humilde, que não sabia ler, né? Não sabia ler, não sabia escrever, e aí um dia alguém está falando com ele sobre a Bíblia, e ele fala assim, o meu sonho é ler a Bíblia. O meu sonho é ler a Bíblia. Você já viu esse vídeo já? Esse recorte? Você não viu, meu filho? Meu Deus do céu, tá lá, estampado lá. E aí, irmão, aí tem um novo vídeo, onde mostra que, eu não sei o que aconteceu, como foi o processo, mas alguém deve ter ajudado ele, ensinado ele aprendeu a ler. E aí ele vai ler a Bíblia. E no momento que ele começa a ler a santa palavra de Jesus, ele começa a ler as sagradas letras, sabe o que acontece? Esse homem começa a chorar, ele desaba a chorar.
Está faltando choro e lágrima pela presença de Deus. Está faltando a gente valorizar a presença de Deus. E aí, eu ainda escrevi e mandei para você. Quem sabe você recebeu essa mensagem. Eu falei, e aí, meu irmão? Você está valorizando a palavra de Deus? E aí, meu irmão? Você está tendo tempo para a palavra de Deus? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem tempo para o Netflix, né? Que é do momento aí. Tem tempo. O cara assiste uma série, irmão. Uma série lá de 8, 10 episódios, sei lá. E ele fica ali horas. Horas, ele consegue ficar horas ali, mas ele não consegue ter 15 minutos com a palavra de Deus. Ele não consegue dedicar 15 minutos. Ele consegue, irmão, ficar no feed do Instagram lá, naqueles trem lá. Ele gasta horas e ele não consegue orar. Ele não consegue estar junto do Espírito Santo 10 minutos. Ele não consegue, porque ele está tão viciado em dopamina, mas esse é outro assunto, não vou entrar nesse negócio, não é? Que ele não consegue ter 10 minutos de oração. Ele não consegue ter 10 minutos de busca, de consagração. Então, alguma coisa Deus, Ele quer mexer comigo e com você. Alguma coisa Deus quer fazer, é isso aqui. Ele falou assim, ó, a situação do povo aqui, o contexto desse texto aqui, irmão, o povo estava numa tragédia, vocês não têm noção do que eles estavam vivendo, uma vergonha total. Eles estavam vencidos, prostrados, caídos, derrotados, envergonhados. E aí Deus está dando um caminho. Deus está dizendo, vocês querem ver essa situação mudar? Vocês querem viver algo novo? Vocês querem sair dessa? Vocês querem mesmo? Então a primeira coisa, vocês precisam se voltar para mim. E tem que ser de coração. Tem que ser de todo o coração. E sabe como que você vai fazer isso? Jejuando, chorando, clamando, suplicando, se humilhando. E aí Deus vai apresentando aqui. E aí, chega num trecho como esse aqui, que realmente é assustador. Até bebê, até os que mamam, ele está dizendo. Mesmo os que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor. Eu estou dando uma apertada. Pessoal que sobe aqui em cima, pessoal que sobe nessa plataforma aqui, não é? Pessoal que dá a palavra do Momento Fé e Finanças, né? Eles ficam 10 minutos, eles têm 10 minutos, eles sabem disso. É 10 minutos, liga o cronômetro lá, igual o cronômetro está para mim lá, que vai lá, ó, fica diminuindo lá, ó, segunda a segunda. E é rápido esse negócio não está em minuto não, porque é muito rápido. Mas, irmão, é 10 minutos que eles têm para ministrar aqui. Então, nós temos aí um time, vocês sabem, vários irmãos aqui, que são príncipes do povo. É gente privilegiada, ué. Deus tem levantado eles, separado eles para fazer isso. Ah, pastor, eu queria fazer isso. Então, começa a caminhar, a honrar, começa a ter compromisso, começa a se dedicar. Quem sabe, ó, tá na tua porta aí, depende muito da tua resposta. Mas esse é outro assunto. Irmão, e eu estou apertando eles. Eu estou apertando, o pessoal do louvor, toda vez, eu dou uma apertadinha, mas nada perto do apertão que a pastora dá neles, né? Tem que andar na linha, tem que ter vida, tem que ter consagração. Tem que ter consagração, não é? Porque são ministros do altar. São ministros do altar. Eles estão aqui, você está olhando para a minha vida. Você está olhando para mim, irmão, e você pensa que eu sou bobo? Eu não sou bobo não, né? Muitas vezes está julgando, né? Olha lá, o pastor fala, né, para jejuar. E ele jejua? Jejua. Passei a semana, para você ter ideia. Foram 3 dias de jejum, irmão. Que não é nada, né? Porque eu estava tão cheio, estou cheio até agora. Agora de manhã, nós tivemos um culto aqui, só para você entender. Nós tivemos um culto aqui, a presença de Deus, ela foi tão real nesse lugar. A presença do Senhor veio tão forte, que nós saímos daqui, minha amada aqui, falou assim, amor, vai passar, você vai pegar uma carne, aí eu faço uma comida. Eu falei, amor, eu estou empapuçado. Eu estou com uma sensação de que eu tô alimentado, que eu estou cheio, que eu comi. Sabe por quê, irmão? Porque a presença de Deus nos alimenta. A presença de Deus faz isso com a gente, irmão. Ela faz mesmo. E Deus tem vindo. Eu estava lá no retiro, irmão, jejum, irmão, e eu estava com a sensação assim, que eu estava com a barriga cheia. O tempo todo, porque Deus estava falando, Deus estava ministrando, e não é só de pão que você vive, meu filho, não é só de pão que o homem vai viver, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É palavra. Olha isso aqui, irmãos, ministros do Senhor são convocados. Aqueles que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Tem que chorar, irmão.
está faltando lágrimas nos nossos olhos. Está faltando lágrimas, precisamos lubrificar os nossos olhos. Orem, dizendo: poupa o teu povo, Senhor, e não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Sabe, Central, eu preciso falar algumas coisas com você e avançar, porque eu quero ler alguns textos com você. Mas eu creio que Deus está fazendo uma santa convocação aqui nesse lugar. Eu creio que Deus está chamando todos nós. É todo mundo, viu? Todo mundo. Eu não vou falar de bebê aqui, porque eu não tenho essa autorização da parte de Deus. Não é? Isso aí é Deus que tem que fazer um trem desse. Então, eu não tenho isso. Mas assim, é todo mundo tem condição. Todo mundo pode se consagrar, todo mundo pode tirar um tempo na presença do Senhor, né? Pode consagrar uma refeição, 2 refeições. Tem gente aqui que já era para estar, sabe, lá na frente e está ainda no jardim da infância. Tem gente aqui que era para estar já vivendo experiências bem maiores, consagrar 3 dias, 7 dias, 10 dias, 11 dias, 14 dias, 21 dias, mas ainda está no jardim da infância. Irmão, se eu fosse você, eu não atrasaria o processo de Deus. Eu não atrasaria, porque se você atrasar o processo de Deus, você corre o risco de perder o tempo da visitação de Deus. Você corre o risco, aquilo que a Bíblia diz, o povo perdeu o momento, perdeu o time. E na Bíblia, esse time, esse momento se chama Kairos de Deus. Deus veio e eles não estavam preparados, vamos dizer assim. Eles não estavam prontos. Por quê? Por culpa de quem? Por culpa de Deus? Não, irmão. Por responsabilidade exclusiva deles. Se Deus vier aqui e Deus disser: é agora, você está pronto para aquilo que Deus quer fazer? Você está pronto? Você pode dizer assim: tô pronto, tô tinindo, Deus, pode vir, pode fazer, pode manifestar, pode, Deus, porque eu estou preparado. Eu vou te dizer uma coisa, eu acredito que infelizmente não. Quando você olha para as Escrituras, Novo Testamento, você vai ver Deus falando repetidamente, Jesus falando pelo menos 15 vezes, está registrado no livro do Evangelho, em Apocalipse, ele dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele repete 15 vezes. Eu, meditando, pensando sobre isso, falei: isso aí é porque a gente dá muito trabalho para ele. É igual criança, você é igual criança, minha filha. Você é igual criança, meu filho. Você dá trabalho para Deus. Você fala assim, não, Deus está falando assim, não sobe aí, você sobe. Aí Deus fala 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 vezes ele repete. Você tem ouvido para ouvir? Você tem ouvido para ouvir? Escuta aí. Dá ouvido. O que isso quer dizer? Porque aparelho auditivo aqui todo mundo tem. Até citei de manhã um dos irmãos aqui, ele tem a surdez de um ouvido. Alguém tem surdez de algum ouvido aí? Alguém tem alguma situação nesse sentido? Nós vamos orar por milagre, tá? O Senhor vai operar milagres, curar. Deus vai abrir os teus ouvidos em nome de Jesus. Ele abriu o olho do cego, ele abriu o ouvido do surdo, ele vai fazer na sua vida. Mas, irmão, essa audição aqui não fala de uma audição física. Não fala, irmão. Ela fala de um coração disposto. Olha aqui, Central, é um coração disposto a obedecer. É um coração que esteja disposto. Sabe, muitas vezes você e eu, nós somos muito demorados para dar ouvidos à voz do Senhor. Muitas vezes nós resistimos. Tem aqueles que dão um monte de desculpa. Um monte de desculpa. Jesus contou a parábola, né? Disse: eu não vou não posso ir, sabe por quê? Eu tenho um outro compromisso. Eu estou com outro compromisso, mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece mesmo. Deus conhece teu coração e Ele sabe que você tem o coração duro, você está resistindo. Você não está dando ouvidos à voz do Senhor. Será, meu irmão? Será que nós temos endurecido o nosso coração? E hoje, mais uma vez, Deus está vindo aqui ao nosso encontro, amém, Central? Eu vou repetir aqui, Central. Hoje aqui, mais uma vez, Deus está vindo ao nosso encontro e Ele está dizendo: você tem ouvido para ouvir? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque Deus está convocando o seu povo, Deus está convocando a sua igreja,
para um tempo de consagração. É um tempo, irmão. Se você quer ver grandes coisas, se você quer viver grandes coisas, é tempo de você se colocar diante da presença, é tempo de você buscar a Deus como você nunca buscou. É tempo de você se consagrar a Deus como você nunca se consagrou. É tempo de você jejuar como você nunca jejuou. Sabe, irmão, esse negócio de jejum é muito interessante, não é? Mas a gente tem pergunta, né? A gente fala assim, tá, tudo bem, o pastor está falando, Deus está chamando para que eu tenha uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de entrega, de oração, de busca, joia. Mas tá, como assim? Quanto tempo eu devo jejuar? Ah, meu irmão, a Bíblia fala de diversas experiências. Por exemplo, Jesus jejuou o quê? 40 dias e 40 noites. E diz que depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, aí que ele foi ter fome, né? Aí que ele foi ter fome, né? Tá um movimento aí, irmão, vocês não têm noção. Falei já da igreja do pastor Danilo, olha o nome da igreja, Voe. Por isso que está voando a igreja. Está voando. Uma igreja tem 4, 5 anos lá, está com mais de 4 mil membros, né? Esses tempos atrás, 600 irmãos. 600 irmãos da igreja. 600, inclusive irmão novo convertido. Fizeram jejum de 40 dias. 40 dias. 600 irmãos. Depois você pode entrar nos aplicativos, entra aí, né? Pastor Danilo, estava lá ministrando a gente, né? Tive um tempo atrás ali em Marília, ele ministrou, falou sobre a experiência de jejum. Você quer entender mais sobre jejum? Você bota lá no YouTube, Luciano Subirá, escreveu um livro só sobre isso. Só sobre isso. Ele tem uma série de pregações dele maravilhosas, só sobre isso. Irmão, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Daniel jejuou 21 dias. 21 dias, depois eu vou ler, porque espero ler com vocês o texto, porque, sabe, ele, desde o primeiro dia que ele se propôs a buscar, a jejuar, diz que Deus liberou a resposta, mas houve guerra espiritual. No mundo espiritual, houve resistência. E a resposta só chegou, sabe quando? No 21º dia do jejum. Ele jejuou 21 dias. Esther, ela conclamou o povo a um jejum de 3 dias. Total, não tem outro na Bíblia, irmão. Total, sem água. Jejum sem água. Eu ia morrer. Irmão, eu bebo 5, 6 litros de água por dia. Eu sou quase um camelo. Eu tomo água o tempo todo, eu sinto sede, eu bebo muita água. Né? E assim, a gente nem aconselha as pessoas a fazerem jejum de água, mas Esther, ela viu a urgência, ela viu o caos, irmão, havia uma sentença de morte, de destruição sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. E aí o seu tio vai a ela e fala, Esther, você está aí no palácio, mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai ficar de boa não, não adianta você achar que você está em uma situação privilegiada, porque se você não se dispor, se você não fizer o que você tem que fazer, você e a casa do seu pai vão perecer, vocês vão morrer. E Deus vai levantar outro para trazer livramento. E levanta mesmo. Irmão, se você não se dispuser, se você não se levantar, se você não se consagrar, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai deixar de ser Deus, por causa da sua falta de comprometimento. Deus não vai deixar de ser quem Ele é, se você continuar indo pelo mesmo caminho que você vai toda vez, fazendo do mesmo jeito que você faz toda vez, Deus vai falar assim, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Não, Deus é Deus, Ele é o soberano e Ele está no controle. E Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Deus vai cumprir, irmão. Eu sempre brinco, né? Vocês já me ouviram falando? Comigo ou semigo? Comigo ou semigo? Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Esther falou para o tio dela, é verdade. Fala para o povo jejuar 3 dias. Não põe nada na boca, nem água. Porque Deus vai fazer alguma coisa. E aí eu vou entrar na presença do rei. Sabe que não podia entrar na presença do rei, né? Se o rei não convidasse. Eu vou entrar. Se o rei não me aceitar, e aí a sentença era capital, era pena de morte. Então, se eu perecer, eu pereci. Mas vamos buscar a Deus. E Esther se colocou diante da presença de Deus. Foram 3 dias, a nação jejuando, o povo de Israel jejuando, diante de Deus, se humilhando, se arrependendo, irmão. Porque eles haviam o pecado, eles estavam naquela situação como consequência do pecado. E aí, irmão, o que Deus fez? Deus pôs a mão. Deus virou o cativeiro, aleluia. Deus fez, se nós nos humilharmos,
Se nós buscarmos a Deus de todo o coração, Deus vai se levantar. Então, meu irmão, eu não sei o que o Espírito de Deus está falando. Agora, a minha pergunta o tempo todo, eu estou apertando, né? O pessoal dos ministros do altar aí, e eu estou apertando e falo, o que Deus está falando com você, meu filho? Porque é impossível Deus não estar falando nada. É impossível Deus não estar. O céu está bradando, irmão. O céu está falando. Eu fico até aborrecido, de verdade, quando eles não falam nada. Eu falo assim, mas o que está acontecendo com esses caras? Ou eles estão tão desalinhados, ou eles estão tão fora, porque eles não estão falando nada. Eles não respondem. O que o Senhor está falando? Mas eu sei que Deus não está falando só com eles, não está falando só com o pessoal do louvor, não. Deus está falando com você aqui, meu filho. Deus está vindo a você aqui, nessa noite, aqui agora. Deus tem te trazido nesse lugar. E Deus está te chamando, Deus está te convocando para um tempo de consagração. Um tempo de consagração. Mas eu não sei o que o Senhor, Ele está falando ao seu coração. Mas é tempo. É tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de levar Deus a sério, meu filho. Levar Deus a sério de verdade, não é brincadeira. Tem momento que a gente brinca. Eu sou muito brincalhão, vocês sabem disso. Mas tem hora, irmão, tem hora que a gente não pode estar brincando não, porque a coisa é séria. É tempo de urgência. Existe uma urgência, meus irmãos. Os céus estão em movimento. Sabe, irmão, eu saí daqui de Maringá, eu fui para esse retiro de 3 dias lá. Eu cheguei lá e eu falei assim, puxa vida, parece que 7, 8, 9 pastores, pastores proeminentes, gente grande aí da nossa nação, né? Cara que tem 500 igrejas debaixo da autoridade dele lá, e o cara estava lá ministrando. Eu falei, esse cara estava lá no culto domingo. Ele ouviu a mensagem, ele nos chamando, ele nos convocando, dizendo, é tempo de nos colocarmos diante de Deus, chorarmos, é tempo de jejuar. É tempo, e aí, irmão, falando, eu falei, meu Deus, lógico que amplifica, porque é um outro nível, né? Nós estávamos lá num nível mais alto, mas a mesma palavra, chamando a um tempo de busca, um tempo de consagração, um tempo de entrega. Sabe, irmão, pegue aí, livro de Isaías, capítulo de número 58, Isaías 58, esse texto ele é muito elucidador, ele nos instrui sobre a verdade do jejum. Ele vai trazer muita clareza sobre o verdadeiro jejum. Verdadeiro jejum, diga comigo, verdadeiro jejum. Olha lá. Vocês estão vendo aqui, ó, eu falando assim, parece que eu estou esbravejando, né? Minha mãe até fala para mim, amor, você faz umas caras lá, o povo deve olhar, deve achar que você é doido. Não sou muito normal mesmo, você já sabe disso, né, irmão? Ainda bem que você já está meio acostumado. Mas assim, de verdade, irmão, olha isso aqui, ó. Deus falando através do profeta, grite alto, não se contenha. É Deus que está mandando. Grite alto, não. E eu vou me conter por quê? Por que eu vou falar assim, ô lindinho, ô lindos, né? Vou pegar uma cadeira aqui, vou sentar e vou falar assim, maravilhosos. Eu sei que é gostoso, irmão. Eu sei que a gente tem preferência por esse tipo de coisa. Eu sei que isso faz sucesso na internet. Eu sei, né? Falar o que muitas vezes as pessoas querem ouvir. Deus vai te dar vitória, querido. Deus vai abrir a porta para você. Lindo. Deus vai te dar aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou. Deus vai entregar nas tuas mãos. Sai fora. Sai fora. A Bíblia não diz isso em momento algum. A Bíblia não diz isso, irmão. Isso é heresia. Isso é antibíblico. Por mais agradável que seja, por mais palatável que seja, isso é heresia. Irmão, a Bíblia nos chama a sacrifício. A Bíblia nos chama a entrega. A Bíblia nos chama a consagração. A Bíblia nos chama a jejum. A Bíblia nos chama a oração. É isso que a palavra de Deus faz. Ah, mas tem as bênçãos. Tem bênçãos infinitas, irmãos. Deus, Ele é um Deus que Ele abre porta onde ninguém consegue. E Ele fecha a porta também que ninguém consegue abrir. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Amém, Central? Mas, queridos, nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus está falando. Deus está dizendo
não se contenha, levante a voz como uma trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião deles. E a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram. Parece desejosos em me conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Olha lá, por fora, bela viola, por fora parece que está tudo bem, parece que é um povo que quer, que está interessado e tal, mas olha o que Deus vai dizer: pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Olha o que Deus vai dizer: porque jejuamos, dizem, ou seja, vocês dizem, por que eu jejuo? Né? E tu não presta atenção, e tu não viste, né? Olha lá, e não viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Vocês exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e até socos brutais. Vocês não podem jejuar como vocês fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Não. Será esse o jejum que eu escolhi? Você acha que é esse jejum que Deus quer, irmão? Não é esse jejum. Mas qual que é o jejum que Deus quer? Preste atenção. Que apenas um dia o homem se humilhe. É o dia de Yom Kippur, já vou falar desse jejum que eles fazem até hoje. A nação de Israel, é um dia, eles têm um dia chamado Yom Kippur, que é um dia de jejum, toda a nação, né? E aí eles vão lá, né? Os outros 300 e tantos dias do ano, você faz o que você quer, pisa na jaca, faz tudo, e aí, nesse dia, não, aí é o que Deus diz: vocês acham que é isso que eu quero? Você acha que esse é o jejum que eu desejo? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite com um pano de saco e de cinzas? Não é isso. Ele diz: é isso que vocês chamam de jejum e um dia aceitável ao Senhor? Ele vai falar para nós agora, verso 6, preste atenção. O jejum que eu quero não é este. Não é este. Amém, povo de Deus? Jejum que Deus quer não é esse, não. Irmão, deixa eu contar uma coisa aqui. Rapidamente, meu horário vai encerrar. Mas eu preciso dizer o seguinte: tem pessoas aqui que até jejum, meu filho. Até jejum. Mas deixa eu abrir o teu olho aqui nessa noite. Irmão, tem gente jejuando, achando que Deus é o gênio da lâmpada. O jejum dele nada mais é que uma esfregadinha na lâmpada, para Deus fazer aquilo que Ele quer. Jejua para Deus dar uma vitória. Jejua para Deus abrir uma porta. Jejua para Deus trazer uma provisão financeira. E escute aqui, eu não estou dizendo que tem nada de errado você orar e clamar a Deus pedindo a intervenção dos céus. Mas, de fato, o jejum não é para isso. O jejum, meu irmão, não vai mudar a opinião de Deus. O jejum é para alinhar o meu e o seu coração ao Deus que é santo, nos tornar sensíveis a Deus e fazemos a oração que talvez muitos de nós não temos feito porque não temos coragem. Não temos ousadia de ir para Deus e dizer: Deus, faça a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe, irmão, esse jejum aí, para tentar convencer Deus, para tentar levar Deus a fazer aquilo que você deseja, esse não é o jejum que Deus escolheu. Esse não é o jejum que Deus quer para mim e para você, Central. Jejum é um momento de entrega, de consagração, de humilhação na presença de Deus. É momento de rasgar o coração. É momento de dizer: Deus, eu estou aqui diante da tua presença, e eu quero, Deus, eu quero que o meu coração esteja sensível, que o meu coração esteja alinhado com o teu coração. Eu quero que a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, que ela seja feita na minha vida, não a minha vontade. Eu tenho vontades também. Quem aqui tem vontades? Você tem sonhos, você tem desejos, mas sabe, irmão, às vezes, Deus está esperando a gente colocar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades no altar do sacrifício, para daí a gente começar a viver coisas maiores. Eu vou repetir porque isso aqui é uma inspiração que Deus está me dando aqui agora. Tem gente aqui que você vai entrar num tempo de coisas muito maiores na sua vida,
Você vai provar coisas muito superiores do que tudo que você já imaginou e pensou. Mas a primeira coisa, você precisa colocar no altar de Deus. Você precisa colocar no altar do sacrifício a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos, as suas intenções. Sabe? Quando eu e você fizermos isso, quando nós formos para a presença de Deus, dessa forma, irmão, isso vai liberar uma manifestação do poder do alto. Isso vai liberar, irmão, uma resposta dos céus que se prepara, porque você vai viver os maiores e melhores dias da tua vida nessa terra. Você vai provar os maiores milagres de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai olhar para você, assim como Ele um dia olhou para Abraão e falou assim: Abraão, eu sei que você me ama, rapaz. Você me ama mais do que tudo, você me ama mais do que a promessa. Meu problema, sabe o que é, irmão? Porque às vezes eu gosto tanto da promessa, eu sou tão apegado à promessa, que às vezes eu deixo Deus da promessa de lado. E Deus está dizendo, não, eu fiz a promessa, mas o seu compromisso não é com a promessa, o seu compromisso é comigo. O meu e o seu compromisso é com Deus que fez a promessa. Ao ponto da gente dizer igual Moisés, Senhor, eu não quero a tua bênção, eu quero a tua presença. Deus falou, não, eu vou dar tudo que você precisa, vou mandar um anjo aí na frente. Lá o texto de Êxodo, né? Êxodo capítulo acho que 17, se não me engano, quando Deus vai e fica bravo com o povo, fala assim, eu não vou no meio de vocês, eu não estou suportando mais, vocês são terríveis demais, Moisés, eu não vou. E aí o povo, irmão, fica lá, e Deus falou, sabe, vocês são terríveis, mas eu vou mandar meu anjo, eu vou dar a vitória para vocês. Irmão, quem quer vitória aqui? Eu quero, todo mundo quer vitória. Não é? Como diz a cantora lá, agora é só vitória, aleluia, né? Os pentecostal pira nessa hora, porque parece que Deus é um Deus apenas para dar a vitória, mas não é isso, irmão, não é isso. Moisés, ele vai para a presença de Deus e se humilha, e ele fala para Deus, Deus, não é apenas a tua vitória, não é a tua vitória não, mais do que vitória, mais do que sucesso, mais do que o Senhor mandar o anjo que vai adiante de nós aqui, vai nos dar vitória, né? Vai dar vitória sobre os inimigos, vai nos ajudar a entrar na terra que o Senhor prometeu, muito mais do que isso, não retire de nós a tua presença. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui, porque nós queremos a tua presença. Será, irmão? Será que se você e eu fôssemos provados por Deus nesse nível, não é? Deus chegasse para mim e falasse assim, o que você quer? Igual eu falei para o irmão, eu fui cortar o cabelo, fazer a barba ontem, e aí, na hora que eu fui pagar, o rapaz falou assim, não, já deixaram pago para você. Eu falei, mas quem que fez isso? Aí falou, o Abner. O Abner, você conhece o Abner? Eu falei, eu conheço, fanfarrão e tal, não é? E aí, eu fiquei sem graça, né, irmão? Fiquei sem graça e falei, puxa vida. Aí eu mandei uma mensagem para ele, agradeci, falei, filhão, que você possa realmente colher na sua vida, e Deus até deu uma palavra para mim, que eu dei para ele, entreguei para ele, mas eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, se você falar, eu não sei quanto custa, de verdade, eu não sei, lá R$80 para cortar o cabelo e fazer a barba, não é? Se você perguntasse para mim, pastor, você quer um presente misterioso que não é misterioso, eu vou orar por você 1 hora, todo dia eu vou orar por você, ou você quer que eu pague a sua barba e o seu cabelo todo mês? Irmão, eu quero presente misterioso. Eu quero presente misterioso, porque prata e ouro, irmão, o que quer que seja desse mundo, não me satisfaz. Eu quero a presença de Deus, eu preciso da presença de Deus. Você talvez não saiba disso, você não entendeu isso ainda, mas o que você precisa é da presença. Você não precisa de um marido, minha filha. Marido, pelo contrário, você vai descobrir que dá um trabalho lascado. Se já não descobriu, é uma dor de cabeça. E vice-versa, né? Eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de um carro novo, é bom, todo mundo gosta, eu preciso de uma casa, eu preciso disso, eu preciso joia, meu filho, e eu não estou aqui, entenda, para você não sair daqui pensando errado. Não, irmão, Deus quer te abençoar com todas essas coisas, mas isso não é o principal. O mais importante, irmão, você pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Agora, se você tiver a presença, irmão, o resto, nada importa, porque é a presença que faz a diferença, é a presença, sabe, Deus está falando para o povo aqui, e meus filhos, ele diz, é isso que vocês estão chamando de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Eu não desejo isso não,
O jejum que eu desejo, olha lá, que vocês soltem as correntes da injustiça. Tem que tirar a injustiça da nossa vida. Pedi para a pastora, na hora que a gente estava vindo, um livro, né, que é muito famoso de um teólogo assim, maravilhoso, chama Tozer, não é? E ele fala sobre algumas resoluções, 5 resoluções que a pessoa faz, né, diante de Deus, e faz toda a diferença. Sabe por quê, irmão? Porque o meu problema, o teu problema não é pecado grande, não. Não é com aquelas coisas, sabe, cabeluda, coisa feia. Não, mas são aquelas coisinhas pequenas, concessões, sabe, que a gente vai abrindo precedente. Ah, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E esse livro, ele fala muito sobre isso, né? Eu falei, amor, manda para mim. Eu estou precisando, porque Deus está me apertando, Deus tá me empurrando. Por quê? Porque eu creio que Ele vai fazer coisas maiores, aleluia. E aí diz assim, tem que soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar a sua comida. Olha lá, irmão. Não é partilhar a sua comida. Quem sabe, irmão, você vai, em vez de você comer o prato de comida, você vai dar um prato de comida. Você vai, manda para um missionário. Eu falei para o Marcão esses dias atrás, lá da missionária lá do Campos Brancos, sei lá, onde Judas perdeu as botas e perdeu as meias, lá do outro lado do Brasil, lá, meu, no Rincão lá, né? Falei para o Marcão aqui, numa manhã, vocês ouviram ele testemunhando, ele fez um voto com Deus, na hora que eu falei com ele, saiu daqui, orou a Deus, ele e a Rose clamaram a Deus, colocaram diante de Deus, foram, no outro dia, a resposta do céu veio, porque isso diante de Deus é como um jejum. Em vez de eu comer, de eu pegar e eu comer, eu vou semear. Eu vou pegar a semente. Deus, eu vou pegar aquela semente que o Senhor está colocando na minha mão e eu vou semear. E aí, irmão, quando ele fez um voto com Deus, ele falou para Deus que ele ia semear naquele terreno lá, gente que sofre para levar a palavra de Deus a lugares que eu nunca vou. Irmão, é no meio do nada aquele negócio, o cara anda 5 horas de barco, 6 horas de barco, o Fernando Zambellan estava lá, anda 8 horas de barco para chegar numa comunidade ribeirinha lá, sabe o quê? Para falar de Jesus para as pessoas, não é? E Deus se agradou, e Deus abriu as janelas do céu sobre a vida do Marcão, ele colheu de maneira assim que aquela semana, coitado, trabalhou de segunda a segunda até de madrugada, porque não dava conta de tanto serviço que Deus estava dando, não é? E junto com o serviço, obviamente, estava dando a provisão. Então, quem sabe, eu estou dizendo aqui, irmão, eu não estou dando regra para você. Eu estou dizendo, quem sabe Deus está falando para você partilhar a sua comida com o faminto, não é? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao seu próximo. Tem tanta gente precisando de ajuda, irmão. Quinta-feira na minha célula, Deus me deu uma palavra. E eu falei, não sei se o pessoal está aí da célula, tem alguém da célula aí. Na hora que eu cheguei, o Espírito Santo falou comigo assim, diga para ele assim, eu coloquei a pessoa diante de você, a pessoa estava lascada, quebrada, e você tinha a oportunidade de alimentar ela, mas não é alimentar financeiramente, nem físico, era dar uma palavra de Deus, era falar de Jesus, era falar do Deus que tudo pode. E sabe o que você fez? O Espírito mostrou para mim assim, eu fiquei assim chocado. Daí, irmão, e quando o Espírito da profecia vem desse jeito assim, eu fico meio alterado, sabe? Eu falei para a pastora, eu falei, amor, você precisa me ajudar, precisa orar comigo, sabe? Porque eu fico assim muito tomado. Eu fico assim, eu às vezes até passo do ponto, né? Vocês devem olhar e falar assim, eita que homem, ele faz umas caras lá, ele faz umas olhadas assim. Irmão, porque eu fico tomado, ainda bem que tem precedente na Bíblia. Se tivesse precedente na Bíblia, eu estava lascado. Diz que João Batista, ele vociferava, João Batista, ele gritava, raça de cobra! Bando de cobra. Ainda bem, eu não faço isso, né, irmão? Eu dou uma apertada no você, eu falo assim com firmeza com você, mas eu não chego a tanto, não é? Eu não chego a te chamar de cobra não, viu? Ô oncinha jaguatirica. Porque tem umas irmãs aí que é onça jaguatirica, Deus o livre, hein? Meu Deus do céu. Não, se olhar pro marido tá tudo unhado, coitado, de tão brabinha que é. Irmão, não, mas de verdade, filho, de verdade, eu creio que nós precisamos aproveitar esses momentos. Aí o Espírito de Deus falou, ele podia ter pregado na hora. Ele podia ter dito para a pessoa assim, filhão, verdade, é difícil mesmo, só que é o seguinte, vamos buscar Deus? Vamos clamar a Deus, porque Deus pode todas as coisas.
Eu creio num Deus que pode todas as coisas. Isso é alimentar o faminto, irmão. Tem gente faminta perto de você. Tem gente morrendo. Tem gente em depressão. Tem gente, irmão, vivendo de síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade. Eu nunca vi tanta síndrome nesse mundo. Gente, desculpe, chapando de tanto medicamento controlado para poder continuar, porque a pessoa está assim, está arrebentada, destruída. E aí, irmão, você que tem o pão da vida, você que tem a água viva, que sacia a sede, você, eu, nós, que podemos trazer uma palavra, que podemos dar uma esperança para a pessoa, a gente faz de conta que não temos nada a ver com isso. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. No dia do Senhor nós vamos ser cobrados sobre isso. O chamado de Deus é para a gente partilhar. Partilha a comida, abriga o pobre, o necessitado. Não recusa ajuda ao seu próximo. Verso 8, aí sim, pessoal do louvor pode vir. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada. Ó a promessa? Aí sim. Quem quer ver a sua luz romper? Como o sol do meio-dia, sabe aquele sol que nasce, aquele sol que brilha? Olha lá, assim a sua luz irromperá como a alva. E prontamente surgirá a sua cura. Quantos querem viver a cura de Deus, milagres de Deus no seu coração? Tem cura física? Tem, meu irmão. Tem situação que é milagre mesmo. Nosso corpo, né, vai ficando igual uma roupa velha, assim, ele vai engiando, sim, e Deus vai tocar você, Deus vai te curar. Tem cura física, mas, irmão, as maiores lutas são as lutas do lado de dentro. É a cura do coração, são os traumas, são ali muitas vezes as culpas que a gente carrega, e aí Deus está dizendo, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer cura, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele, você vai clamar e Deus vai te responder. Quantos de nós aqui, irmão? Vai ficando de pé aí, Central, o horário já encerrou. Mas quantos de nós? A gente até ora, irmão, mas a gente ora na dúvida. Você ora, e você não tem certeza de que Deus está ouvindo você. Você ora, pede, mas você fica lá o teu coração assim, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai responder? Será que Deus se importa? E aqui a palavra está dizendo, quando você e eu, nós nos colocarmos diante da presença de Deus, nos consagrarmos, jejuarmos o jejum que Deus quer, aí sim, você clamará ao Senhor e Ele te responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus tem misericórdia de mim. E Deus vai dizer, eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, minha filha, não tenha medo. Não temas, eu sou com você. Eu estou do teu lado. Ó, segura aqui na minha mão. Eu vou passar com você. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai queimar em você. Aleluia. Quando passares pelas águas turbulentas, você não vai afundar. Sabe por quê? Deus está com você. O Senhor diz, você vai gritar pelo meu socorro e eu vou dizer, eu estou aqui. Eu estou te vendo. Aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, cuidado, irmão. Tem gente que tem um dom de acusação, tem gente que tem um dom da crítica, tem gente que tem um dom, né? E é verdade, estou falando é dom mesmo, porque esse dom era para ser usado reverso, era para você se tornar um abençoador, alguém que ajuda, alguém que promove, alguém que abençoa, mas o dom redentivo, né? Aí eu não tenho tempo, encerrou o tempo. Irmão, o dom redentivo é isso. A pessoa está vivendo num outro lugar, que é o outro extremo, é o oposto. Ela é crítica, ela é julgadora, ela vive condenando todo mundo. E Deus queria que você fosse um abençoador. Deus queria. Tira o dedo acusador, a falsidade do falar. Sangue de Jesus tem poder. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará em meio às trevas, e a sua noite será como o meio-dia. Quem quer? Quem quer? Você tem certeza que você quer isso mesmo? Porque eu quero. Eu quero.
O Senhor vai guiar você constantemente. Satisfarás os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. De manhã Deus mostrou para mim que Ele estava curando problemas ósseos. Problemas ósseos. Problemas do crânio até o dedinho do pé. Ósseos. E aí o Espírito falou para mim, sabe o quê? Ele falou que essas enfermidades não eram físicas. Eram doenças da alma. Porque o osso vai definhando. O osso vai definhando. Deus falou isso sobre Davi, quando ele estava no pecado, na culpa do pecado. Ele falou assim, Davi ele ora, né? Não foi nem Deus, Davi ele ora, ele fala assim, os meus ossos estavam secando dentro de mim. Tem gente que dentro dela, ela está secando, está doente, está enferma. E olha lá, Deus está dizendo aqui, que Ele vai fortalecer os seus ossos. Viu? Se tinha alguma irmã aí com osteoporose, esse trem aí, manda embora, filha. Deus vai fortalecer os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E o seu povo, eu estou orando essa palavra aqui, orei a semana toda essa palavra, reconstruirá as velhas ruínas, restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os teus pés para não profanar o sábado do Senhor e para não fazer o que você quer, o que bem quiser nesse dia, se você chamar delícia, o sábado honroso, o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidade, olha aí irmão, falar futilidade, eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai, é o Senhor quem fala, aleluia, é Deus que está bradando, ó, Deus está bradando dos céus, irmãos, os céus estão rasgados sobre nós, Central, os céus estão rasgados sobre a nossa cabeça. Esse é um tempo de busca, é um tempo de muita entrega, esse é um tempo, irmão, de você viver coisas que você nunca viveu. Esse é um tempo de você sair da zona de conforto, de fazer as coisas que você sempre fez do mesmo jeito, e você começar a andar segundo a direção de Deus, a pedir para o Espírito Santo, por favor, pega pela minha mão, me orienta, me conduz, eu não quero mais ser o mesmo não, eu não quero fazer mais as coisas do mesmo jeito, eu quero caminhar na tua presença, eu quero te ouvir e eu quero te obedecer, esse é o chamado dele. Irmão, nós vamos cantar essa canção, pode ir, e você vai ter um tempinho aí, diante da presença de Deus, para clamar, suplicar, para dizer, oh Deus, me ajuda, eu quero mudar, eu quero Deus, eu quero me derramar na tua presença, eu quero orar, eu quero me consagrar em jejum, em oração, eu quero, aleluia. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas cair. Davi, tem compaixão de mim,
toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Aleluia. Sabe, irmãos, até hoje o povo judeu, eles fazem um período de jejum. Eu falei do Yom Kippur, que é o dia, né, o dia da expiação, o dia, né, da reconciliação, toda a nação. Imagina, né, se o Brasil tivesse um dia, em vez dia disso, dia daquilo, nem vou falar aqui para não pegar mal, mas assim, um dia de quebrantamento diante de Deus, de arrependimento, sabe, um dia de jejum, né? Seria uma bênção, né, irmão? Mas tem dia de carnaval lá, fazem uma festa do demônio lá, do Satanás, festa da carne, e tem festa de tudo, né? Agora é as festas juninas, festa disso, festa daquilo, né? Meu Deus do céu, já pensou se a gente tivesse um dia de quebrantamento, de arrependimento, né? Nós, toda a nação, não é uma igreja não, irmão, não é o povo mesmo, sabe? Se humilhasse diante de Deus, fosse para Deus e falasse, ô Deus, tem misericórdia de nós pecamos, né? É interessante que houve um momento onde eles entenderam que eles precisavam ter 10 dias, e que culmina no 10º dia, que é o Yom Kippur, mas é o Yamim Noraim. O Yamim Noraim significa dias terríveis, dias difíceis, dias solenes. Nós vamos para a presença de Deus, e a nação é chamada, a nação é convidada a ter 10 dias de arrependimento, 10 dias de oração, 10 dias aonde eles vão jejuar, vão tirar, irmão, depois você lê, eu não consegui, né, mas depois você lê lá, capítulo 10 de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 10, 21 dias ele ficou, irmão, 21 dias de jejum, de oração, não é? E aí, aquele último dia, que é o Yom Kippur, é o dia que eles se rasgam mesmo. Oxalá, irmão, oxalá, quem dera você e eu, não é? Quem dera nós, Central. Deus está nos chamando como igreja. Queremos viver um upgrade da nossa fé? Queremos ou não queremos? Você quer avançar na sua vida? Como um todo, né? A gente fala da fé, porque a fé é a base, a fé é o sustento, a fé é o alicerce. Mas a gente quer avançar em todas as áreas. No espiritual, no emocional, no sentimental, né? Tem gente que sofre a beça aí com a vida sentimental. Igual a mulher samaritana lá, teve 5 maridos que ela tinha, não era dela. Pô, imagina que dor, que sofrimento, né? Se sentir rejeitada, é uma luta, é uma dor. Então assim, sabe, é avançar na vida sentimental, é na vida profissional. Tem gente que trabalha igual um burro de carga, irmão, de verdade, mas trabalha, e não vê resultado, não vê, parece que tá com um bolso furado, bota e vaza, vai embora, não consegue crescer em nada, melhorar nada, não consegue, sabe, irmão, Deus quer que a gente avance em todas as áreas da nossa vida. No ministerial, irmão, eu acredito que tem gente aqui que tem chamado de Deus, tem gente que foi escolhida para ser boca de Deus nesse tempo, ser um profeta, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, profetizar em nome do Senhor. Gente foi escolhida para fazer a diferença. Gente, aqui, eu sei, tem gente aqui que tem dom de curar, irmão, tem dom de cura. Eu sei, tem um ou outro aí, eu já vi, falei, filho, Deus te deu o dom de curar, mas a pessoa, sabe, travada, não sai do lugar, não vive aquilo que Deus tem de maneira plena. Por quê? Irmão, Deus está nos chamando, Deus está chamando a gente para um tempo de quebrantamento mesmo. Deus está nos chamando para um tempo de entrega, como nunca. Busca de todo o teu coração. E sabe o que vai acontecer? Deus vai vir.
Deus vai quebrar o cativeiro. Deus vai mudar a nossa sorte. Deus vai, irmão. Deus vai. Os céus vão tocar a terra. Os céus, como diz a canção que o Jordani canta, vão beijar a terra. Toda vez que eu ouço essa canção, eu fico imaginando, como assim? O céu beijar a terra? Irmão, é Deus vir aqui, é Deus entrar na nossa vida, é Deus entrar na nossa história, é Deus nos tocar, é Deus pegar na nossa mão, é Deus lutar as nossas guerras, é Deus ir adiante de nós. Mas isso, meu irmão, minha irmã, isso vai se dar por meio de uma entrega, por meio de uma busca. Isso vai se dar quando eu e você buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Eu convido você a levantar mãos santas aí agora, nesse minuto final, e você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, eu quero ser esta pessoa que se entrega. Eu não quero mais ficar dando trabalho para o Senhor, não. Que endurece o coração. O Senhor fala 15 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E parece que todas as vezes eu fico resistindo. Resiste mais não, meu irmão. Resiste mais não. Porque eu fico preocupado o dia que Deus parar de falar. O dia que Deus olhar e falar assim: Ele não me ouve, eu já falei uma, eu já falei duas, eu já falei 10, eu já falei 15 vezes, e Ele não dá ouvidos, Ele resiste, Ele eu não sei, mas parece que tem um plano melhor do que Deus. Você acha que os teus planos são melhores que os planos do Senhor? Você acha que os seus caminhos são melhores que os caminhos dEle? Irmão, os caminhos de Deus são mais altos, e os pensamentos de Deus não opera na lógica humana, Deus não trabalha na lógica humana, Deus é o soberano. Meu irmão, confia nele de todo o coração. Deus pode falar a coisa mais absurda aos teus olhos, se derrame, creia, se entregue, obedeça, porque isso aí vai te levar a experimentar os maiores milagres na sua vida. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Eu declaro um tempo de quebrantamento nas nossas vidas. Eu declaro um tempo, Deus, de busca intensa. Eu declaro nesse lugar, nas nossas vidas, Deus, uma igreja sedenta, uma igreja que busca o Senhor de todo o coração, não busca por buscar, não é uma igreja que se reúne por se reunir, não é uma igreja que vem no culto por vir, mas é uma igreja que está aqui diante da tua presença dizendo: eu quero te ver, eu quero, filho de Davi, ouve o meu clamor, quero te ver, toca-me, Senhor, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Sabe, depois que Deus respondeu para Moisés, eu vou encerrar com essa palavra, dizendo: tá bom, Moisés, eu vou estar com vocês, eu vou junto. Moisés se alegrou, ele falou: então Deus, deixa eu ver a tua glória, deixa eu te ver. E aí Deus disse para ele, falou assim: eita rapaz, você tá animadinho mesmo, hein? Vamos fazer assim, eu vou te colocar na fenda da rocha, e eu vou passar com toda a minha bondade diante de você, e aí, depois que eu passar pelas costas, aí você dá uma espiada, porque homem nenhum pode olhar para mim, homem nenhum vai conseguir me ver e continuar vivo, tá? Sabe, irmão,
Maravilhoso que o final dessa história, para mim e para você hoje, é diferente. A Bíblia diz que esse Deus, Ele se fez carne, Ele veio a esse mundo, Ele se tornou homem, Ele tabernaculou, Ele viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Um dia o discípulo chegou e falou assim: ô Jesus, mostra o Pai para mim, mostra o Pai. Sabe o que Jesus falou? Quem me vê, vê o Pai. Hoje você e eu, porque Jesus pagou um alto preço, derramou o sangue dele naquela cruz, hoje nós podemos ver o Senhor. Pelo Espírito Santo, você pode hoje viver uma experiência poderosa de contemplar a face de Deus, contemplar a glória de Deus, e Deus vai fazer isso aqui, Central. Ah, irmãos, nós vamos viver coisas extraordinárias, nós vamos provar coisas assim, que aos olhos humanos são absurdas, mas o Senhor vai se mostrar a nós. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, e eu oro por mim e pelos meus irmãos, que agora, ao regressarmos, ao retornarmos, eu tenho certeza, ninguém está saindo daqui igual, nós estamos saindo daqui confrontados, mexidos, nós estamos saindo daqui, Senhor, ó Deus, realmente apertados pelo teu Espírito Santo. É tempo de entrega, Central, é tempo de consagração, Central, é tempo de buscarmos ao Senhor como nunca, como nunca, como nunca. Diga comigo, é tempo, toda a Central diz, é tempo de buscarmos ao Senhor como nunca. Diga como nunca, e de todo o coração. Fala isso com jejum, diga isso com jejum, com quebrantamento, com lágrimas. É tempo de buscarmos a Deus, mas certamente, diga certamente, Ele virá, Ele virá, Ele virá sobre nós, Ele virá, aleluia, Ele virá, o Senhor virá sobre nós. Louvado seja Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus, amém, graças a Deus, amém, Central. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande, profundo, extenso, largo amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão, as consolações, a restauração, o fruto, os dons, o poder do Espírito Santo, seja sobre todo o povo, toda a igreja do Senhor, e você que crê e recebe, diga, amém, irmão. Deixa eu dar uma palavra de conselho, não saia sem liberar uma palavra de bênção na vida de alguém. Quem quer colher ainda essa semana? Você quer colher mesmo? Você quer? Então você vai semear, você vai abençoar alguém, você vai profetizar na vida de alguém, você vai liberar uma palavra, o Espírito de Deus vai te instruir, Ele vai te inspirar. Meu irmão, abençoa, porque quando nós abençoamos, nós somos abençoados no nome de Jesus, amém? Vá em paz, Deus te abençoe em o nome de Jesus.